Eu convido o primeiro secretário que faça essa chamada dos senhores vereadores. Ângelo Casagrande de Almeida. Presente. Aparecido Donizete Pires Lucas. Armando Antoniassi Colli. Arnaldo Ribeiro da Silva. Presente. Edivaldo dos Santos. Presente. Luiz Paulo Davanço. Presente. Mauro César Vitório. Sebastião dos Reis. Havendo num legal sobre a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão. Eu convido o primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2011. Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2011, em sessão ordinária realizada na sede própria do Legislativo, às 20 horas, sob a presidência do vereador Ângelo Casagrande de Almeida e secretariado pelos vereadores Alessandro Braz Rodrigues e Edivaldo dos Santos, respectivamente primeiro e segundo secretários. Feita a chamada, constatou-se o número legal com a presença dos seguintes vereadores além da mesa: Aparecido Donizete Pires Lucas, Armando Antoniassi Colli, Arnaldo Ribeiro da Silva, Luiz Paulo Davanço, Mauro César Vitório e Sebastião dos Reis. Dando início aos trabalhos, foram deferidas as seguintes indicações. Número 13/11 do vereador Arnaldo, sugerindo que seja feita a aquisição de um ônibus para o Departamento Municipal de Educação. Número 14/11 do vereador Sebastião, indicando que seja realizada a reforma no posto de saúde do bairro da Capelinha. Número 15/11 do vereador Alessandro, na qual solicita que seja implantado em nosso município um programa de combate ao tabagismo. Ocasião em que o autor da proposta declarou que depois de ter feito pesquisas referentes ao tabagismo, encontrou resultados interessantes, como, por exemplo, uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, a qual concluiu que 84% dos fumantes pretendem parar de fumar, e grande parte de óbitos, tanto homens quanto para mulheres, em idade adulta, estão relacionados a doenças provocadas pelo cigarro. Então, com base em tais pesquisas, a Secretaria Municipal de Saúde da capital desenvolveu um programa de combate ao tabagismo, no qual se inserem orientações, cursos e palestras à disposição dos fumantes que pretendem parar de fumar. E vários profissionais da saúde são colocados à disposição dessas pessoas. Portanto, é um projeto de grande benefício para a população, considerando a grande porcentagem de fumantes que querem deixar o vício. É algo interessante que o poder público pode aplicar para melhorar a área da saúde. Número 16/11 também do vereador Alessandro, qual sugere que envie à casa projeto de lei criando o emprego de técnico em segurança do trabalho, bem como sua contratação imediata. Dando continuidade, foram aprovados os seguintes requerimentos. Número 12/11 do vereador Arnaldo, solicitando explicações quanto à falta de apostilas de 5ª a 8ª série nas escolas municipais. Número 13/11 do vereador Alessandro, em que solicita, em medida de urgência, para que cumpra o disposto na NR5 e determine a criação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ocasião em que o autor da proposta explicou que o requerimento em discussão, juntamente com a indicação na qual solicitar a técnica em segurança do trabalho, são proposições as quais já foram feitas no ano de 2009, sendo que o Executivo respondeu que seria estudada a viabilidade, pois era questionável a criação da CIPA. Com isso, o vereador Alessandro concluiu que fosse cumprido o disposto no requerimento. Estaria preservando a saúde e a segurança dos funcionários públicos, pois isso não fora feito. Continuando a discussão, o vereador Alessandro mencionou 2 acidentes graves ocorridos com funcionários públicos por não ter tido políticas de segurança do trabalho. Explicou ainda que a NR5 fala da obrigatoriedade, inclusive do poder público, da implantação de uma comissão interna de prevenção de acidentes. O vereador Alessandro destacou também vários projetos de lei aprovados pela Casa, referentes à criação de emprego, sendo que em relação a um técnico de segurança do trabalho, ainda não recebera nada. Em razão disso, salientou que não culparia funcionários ou chefe do departamento, do qual o fato ocorrera, ou seja, no Departamento de Infraestrutura, que, a seu ver, é um setor que está em plena ordem e trata-se do local onde se concentra o maior número de funcionários que exercem serviço braçal, onde há maior risco de acontecer acidentes de trabalho. Por isso, o vereador Alessandro fez um apelo ao Executivo em nome dos funcionários públicos
principalmente daqueles que sofreram acidentes, para investir mais em segurança do trabalho para que não ocorram mais acidentes, já que muitos funcionários são vistos transportados de modo inadequado. Logo, o vereador Arnaldo, endossando as palavras do vereador Alessandro, mencionou que também já fez esse tipo de indicação, não através da Casa Legislativa, mas também solicitada pessoalmente ao prefeito. E ressaltou ainda não acreditar que tal problema será resolvido. Por isso, a Casa deveria tomar providências o mais rápido possível, através do Ministério Público. Sendo assim como foi feito no caso das indicações feitas por vários anos que solicitavam a construção de um canil e que somente por intermédio do Ministério Público foi concretizado. O vereador Alessandro disse que anexou informações referentes à NR5 no requerimento discutido. Mencionou ainda que já foram feitas várias indicações com o mesmo conteúdo há quase 2 anos. E em resposta, o Executivo disse ser questionável a criação da CIPA, principalmente em uma cidade pequena como a nossa. E na época, uma empresa de assessoria e segurança do trabalho teria sido contratada, o que não foi suficiente para evitar acidentes. Contudo, o vereador frisou que a cidade de Ipuã é pequena, mas o quadro de funcionários públicos não. Ressaltando ainda que, assim como a melhora na área da saúde, na qual os vereadores tiveram participação, o caso da segurança do trabalho também deve ter participação dos mesmos. E direcionando a conversa ao vereador Aparecido Lucas, que já fora perito do INSS, afirmou que o mesmo tem noção do quanto o país gasta em benefício para trabalhadores que precisam de afastamento do emprego em razão de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Portanto, com certeza, a documentação referente à NR5 não fora lida. Concluindo, o vereador Alessandro ressaltou que soube por meio de terceiros que uma das pessoas acidentadas vai entrar com uma ação na justiça. Por isso, tem certeza que uma indenização nesse caso daria para pagar o salário de um técnico de segurança do trabalho por vários anos. Disse ainda que, se não for recebida uma resposta digna, irá convidar os vereadores que quiserem para tomar as medidas cabíveis antes que morra alguém. Prosseguindo, foram aprovados também os requerimentos número 14/11 do vereador Alessandro, solicitando informações de quais ações que serão desenvolvidas, dando cumprimento ao disposto na Lei 2.929, que institui o Dia Mundial de Prevenção, Orientação e Combate ao Câncer no município de Ipuã, sendo que no ano de 2010 tal lei não fora cumprida. E número 15/11 do mesmo vereador, no qual solicita informações sobre o número de casos de dengue confirmados e suspeitos em nosso município no ano de 2011, bem como todos os casos confirmados da doença nos anos de 2009 e 2010. Ocasião em que levou o vereador Alessandro a explicar seu requerimento, pois gostaria de ter ideia de quantos casos há no município, visto que alguns munícipes comentam que seria alarmante. Por isso, queria ter dados concretos, assim como os outros anos. Para fazer uma comparação, portanto, o poder público deveria tomar providências o ano todo. Não é correto tomar medidas apenas nos períodos de chuva, assim como os casos de terrenos baldios que se encontram lixo, e em períodos de chuvas aumenta o risco de aparecer criadouros do mosquito transmissor da doença. Mas só agora estão sendo tomadas providências, depois de vários casos. Ressaltou ainda que nosso município é muito pequeno para ter tantos casos. Por isso, seria interessante se o Departamento de Saúde ou o Executivo adotasse uma política de conscientização o ano todo, com orientações, limpeza de terrenos para não chegar nesse ponto. O vereador Aparecido Lucas informou aos demais membros que a situação do município sempre foi controlada, mesmo com epidemia em algumas cidades da região, e atualmente a situação é epidêmica. Disse ainda que os programas de prevenção e o número de funcionários que trabalham no programa seria razoável. Existe ainda estatística, pesquisa, cursos. Logo, os vereadores poderiam fazer algo no sentido de transformar em um projeto de lei no caso de terrenos que não tem como acessá-los. Explicou ainda quanto ao exame feito para diagnosticar a doença, sendo que o mesmo não indica que a pessoa está contaminada, e sim a probabilidade de ter a doença. Então, a maioria dos casos está na primeira fase. Provavelmente, há poucos casos comprovados por conta da demora do exame. O vereador Alessandro declarou que o presidente da Casa entregou ao prefeito uma lei de uma cidade da região, na qual daria autoridade ao poder público, exercendo o poder de polícia, caso necessário, para que possam entrar nas casas ou terrenos que podem ter criadouros do mosquito, que muitas vezes o agente de saúde é impedido de entrar,
Seria interessante implantar esse projeto no nosso município. E tal lei ainda prevê multa nesse tipo de caso, porque muitas pessoas só se conscientizam quando contrai a doença ou quando tem que pagar por isso.